assunto a seguir é segurança pública. Aqui no estúdio, o comandante da 4ª Companhia da PM de Matão, o Tenente Israel de Oliveira Pigossi. Polícia Militar faz aí alguns alertas básicos para as pessoas evitarem furtos e roubos que estão acontecendo aqui, principalmente de carros, os furtos, os roubos, né, de carros, tudo que tem assustado tanto a população, né? Vamos saber sobre como a Polícia Militar tem enfrentado, se ela tem a estrutura que o momento exige para isso, e também algumas recomendações deles que são do ramo de prevenção policial, enfim, de prevenção de ação de bandidos e tudo, que conselhos, que proveito a gente pode tirar aí de alguns conselhos para evitar. Eu estou tomando, acho que todo mundo de alguma maneira tem olhado mais no retrovisor, olhado o movimento de ruas atrás, se tem um carro que há muito tempo está ali no teu trajeto, coisas assim que eu acho que já todo mundo a essa altura deveria estar fazendo. Cuidados na hora de sair de casa, tem gente estranha por perto, coisas que nós precisamos aprender, reafirmar para vocês. Como disse, toda entrevista dela tem que resultar algum tipo de ganho para vocês, né? Como disse aqui, se um programa ou uma entrevista no final dela, você não aprendeu nada com ela, não serve. A gente sempre faz as entrevistas aqui pensando nisso. A gente tem que transformar cada entrevista um momento, pelo menos, de a pessoa tirar algum proveito daquilo que é dito pelos profissionais, pelas pessoas que vêm aqui no estúdio. Hoje é o Tenente Israel de Oliveira Pigossi. Bom dia, Tenente, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Daércio, os ouvintes? Muito bem. Tenente, a população está assustada de novo, né, por sinal, porque inevitavelmente nós temos aqui visto uma ação sistemática, né, de bandidos, talvez os mesmos, de algum grupo aí organizado, enfim, mas que tem agido diariamente assustado, não só as vítimas até aqui, mas a população como um todo, né? A Polícia Militar, como tem acompanhado tudo isso, Tenente? Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui até fazendo uma prestação de contas para a comunidade matonense, né? Mas a Polícia Militar, nós estamos trabalhando de maneira quase que incansável para tentar inibir ao máximo esse tipo de delito, que é um delito que está sendo recorrente não só na cidade de Matão. Na região de Ribeirão Preto, a gente está com um problema muito grande. Monte Alto também aqui. Monte Alto, Jaboticabal, a própria Ribeirão Preto. Tá geral, isso é verdade. Isso. E a Polícia Militar, nós intensificamos o patrulhamento nas regiões principais aí, de modo que a gente utiliza o policiamento inteligente, que a gente monitora os locais de maior incidência dos roubos. O maior tipo de roubo, que hoje é o roubo de caminhonete, que está acontecendo na cidade de Matão. E dessa forma a gente direciona o patrulhamento, tanto para tentar inibir o roubo, ou caso aconteça o roubo, a gente monitora através das informações que a gente acaba colhendo de câmeras, de denúncias, dos mais variados meios aí, tentar também inibir que esse ladrão consiga levar a caminhonete daqui, ou o bem que ele foi subtraído aí da pessoa. Tanto que dos últimos roubos de caminhonete, eu posso dizer pra você que 70% a 80% das caminhonetes estão sendo recuperadas. E de que jeito elas são recuperadas? Já imediatamente ou horas passadas, dias passados? Geralmente, o período máximo a gente tá conseguindo recuperar de um dia pro outro. Porque a pessoa acaba... Você diz que 70% das caminhonetes já voltaram? A gente já conseguiu recuperar aí. Uma delas a gente mostrou lá, uma branca, né? Uma Amarok branca, né? Até a gente mostrou a imagem aqui, estava numa casa aí, camuflado, escondido lá e tal. Teve a Amarok, ontem teve a SW4, uma Hilux SW4, nós recuperamos também. Pegamos de volta. Algumas estão sendo localizadas fora de Matão, Guariba. Teve uma emblemática que a gente viu que ela estava sendo levada para Bolívia. Bolívia. Ela foi localizada a 80 quilômetros da divisa com a Bolívia. Chegando lá já. Daqui de Matão? Daqui de Matão. Foi uma caminhonete produto de furto. E as outras que são levadas aqui que vocês encontraram? Existe alguma... tinha alguma situação em que mexeram nos componentes, roubaram peças, algo assim? A pergunta é, porque a gente fica pensando, essas caminhonetes vocês estão levando para quê? Para desmanchar e vender peça, para vender em outro lugar? Isso também a gente não entendeu direito, por isso a minha pergunta. Quando vocês encontram, elas estão inteiras? As que a gente localiza aqui devido à ação rápida nossa, elas ainda estão inteiras. Elas estão inteiras. Porque então não é para desmanche, né, Tenente? Não, então, mas por quê? Porque o desmanche não é feito aqui na cidade. Isso. Eles não são feitos... Eles roubam a caminhonete,
A gente fala que eles deixam a caminhonete dar uma esfriada, sair daquele foco que a caminhonete foi roubada. E com isso, a hora que eles veem que tá mais sossegado, é onde eles pegam a caminhonete e acabam levando pro destino para onde eles vão fazer. A gente tem algumas vertentes de investigação, né? Que aí já passa um pouco da nossa alçada, mas são 3 tipos, né? De roubo de caminhonete. O primeiro é a própria desmanche para peças. Que aí é até uma dica posterior que eu vou passar, mas é pro desmanche aí das peças, os famosos roubaltos, né? Temos uma vertente que ela é levada para o Paraguai para trocar por droga. E uma vertente que ela é levada para a Bolívia. Por que para a Bolívia e para o Paraguai? Isso que eu ia perguntar. Porque qualquer veículo nacional que adentrar a Bolívia e o Paraguai, independentemente de qual for, eles são regularizados. Eles lá no acertar país. A documentação lá. Eles acertam a documentação lá. Eu vou contar a história de um amigo. Roubaram. Era um Fiat Uno que ele tinha. Faz muito tempo já. Roubaram. E ele descobriu que esse Fiat Uno estava no Paraguai. E ele contratou lá uma pessoa no Paraguai que foi, vasculhou e achou o carro dele. Na verdade, essa pessoa tinha informação de um monte de carros, tal, e entre os carros que eles sabiam onde estavam, tal, se é que eles já não faziam parte de uma quadrilha também, né? Tava o carro dele no meio dessa lista. Ele falou: quero meu carro de volta. De que jeito? Rouba ele pra mim. O cara foi lá e roubou o carro lá no Paraguai, que era dele. Trouxe de volta Ele trouxe de volta pro Brasil. Ele pagou lá. Gente, eu tô falando isso, eu não sei se isso é crime, se não é, né? Mas foi o que ele fez pra pegar o carro de volta. Pra você ver como é que a coisa é por lá, né? Ele contratou pra sequestrar o carro dele de volta. Trazer de volta pra cá. Porque senão iam transferir pro nome deles lá ou de alguém e pronto, o carro estava esquentado lá no Paraguai, né? Sim. É provável que essas caminhonetes, muitas delas, estejam sendo levadas para isso. Sim. Algumas a gente tem as informações que são levadas até pra fora do país aí. Porque hoje, devido a até a tecnologia dos carros, né? Uma viagem daqui pro Paraguai hoje é questão de horas, né? 10, 12 horas a pessoa já tá lá no Paraguai, na Bolívia. Então, a situação acabaram as fronteiras, né? Mas, tenente, num caso como esse, em que foi registrado um furto aqui, esse furto é dado conhecimento pro âmbito, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, de modo que eles tenham lá uma lista de carros já... Sim. Quando passar por lá, o cara pode ser parado? Sim. Quando é feito o nosso boletim de ocorrência aqui e o boletim da Polícia Civil, o veículo entra no sistema, então em qualquer local do Brasil que ele for consultado, ele vai constar como produto de roubo ou furto. Então, se ele passar aqui, nós do estado de São Paulo temos alguns radares chamados OCR, os radares inteligentes. Então, às vezes, esse veículo passa pelo radar e o radar avisa que aquele veículo está passando por lá aquela hora. E é onde a gente consegue fazer um cerco aí e conseguir recuperar o veículo. A impressão que eu tenho, tenente, é a seguinte, desse pessoal que está agindo aqui, que tem uma turma que obtém primeiro a informação de hábitos da pessoa. Não parece ser um negócio tão aleatório que eu vi, eles veem um carro na rua, vamos pegar esse. De alguma maneira eles parecem que tem alguma informação antecipada aí. Mas aí tem o cara que age roubando, e a impressão que dá é de que ele entrega para alguém a um preço tal pelo serviço que ele fez. Que não é o cara que roubou que vai levar o processo até o final, se, por exemplo, o destino for a Bolívia. Não é o mesmo cara que leva até lá. É como se tivesse uma organização em que tem o cara que rouba aqui, entrega na mão de alguém que continua um processo até o destino final. É a sensação que a gente tem. Sim, mas você está correto. É isso mesmo. Às vezes eles são, vou dizer assim, é realmente uma quadrilha. E eles são divididos em cada um tem a sua função. Tem o que tem a função de ir lá e roubar, tem o que tem a função de trocar emplacamento, vamos dizer assim, de tentar disfarçar o carro, e tem a pessoa lá que tem a função de levar esse carro até no destino. Que ele vai ser desovado ou vai ser desmontado o veículo. Então, eles dividem aí por etapas. Então, cada um é responsável por uma... O que leva a crer que isso aí é uma coisa bem organizada. Sim. Sim, não, ele...
Infelizmente, aí hoje, com a situação de caminhonetes, já não são mais aqueles ladrão amadores. Eles sabem aí exatamente o meio aí para conseguir desmontar essa caminhonete ou conseguir o intuito deles aí. E seja para desmanche ou destinação aí para Paraguai ou Bolívia, que o senhor disse, de qualquer maneira, a gente nota que o carro diesel parece que o elemento diesel do veículo é o mais desejado aí. Por que será? Valor de Essa peças? informação eu também creio eu que é pelo valor das peças, pela supervalorização hoje que um carro diesel tem. E se você pegar uma caminhonete hoje flex e uma caminhonete a diesel, a diferença de valor dela hoje tá segura exorbitante. mais preço, né? E creio eu que é porque é uma caminhonete que aceita combustível de todo lugar. E provavelmente o receptador tem alguma facilidade. Se for na Bolívia ou Paraguai, deve ser mais fácil ele vender por lá, porque às vezes esse carro vai ser usado em condições aí mais rurais lá, sei lá, esse carro some dentro do país lá e ninguém acha mais. Isso aí acontece até isso? no Brasil muitas vezes, né? Vamos dizer assim, o Brasil é muito grande também, né? Mato Grosso do Sul. Tem uma caminhonete dessa lá no Tocantins, lá no Amazonas, mesmo aqui no Mato Grosso, em áreas mais longínquas e tudo. Quem vai achar esse carro depois? É difícil a localização. Um trator roubado, por exemplo. É difícil. Motos, inclusive, tem fazendas no Mato Grosso que não... O cara não toca a boiada mais de cavalo, usando cavalo, é na moto. Aquelas motos troncudas aí. Caminhonete. É por isso que nós da Polícia Militar, né, nós mantemos um contato muito próximo com a Polícia Civil. Dr. Alfredo, Dr. Marlos fazem um excelente trabalho aqui de Matão. E é exatamente por isso que às vezes delonga um tempinho. Por quê? Porque eles estão fazendo uma investigação e isso aí tem que ser muito bem feito para poder fechar todos os indivíduos. E é complicado, porque às vezes o investigador está trabalhando no caso de anteontem, mas já tem mais 2 acumulando ali, cai naquilo que a gente tem falado aqui na questão da Polícia Civil. Aí quando é que fica a questão do efetivo? Que nunca aumenta, ali só aumenta o número de estagiários. Entendeu? Isso não desmerece que o pouco que nós temos aí é muito competente, ponto. Não vai nisso nenhum tipo de apologia, mas é uma constatação. Há muito tempo que o governo do estado titubeia, enfim. A gente viu gente só aposentando. Mas aí uma outra questão que diz respeito à Polícia Civil, e não aqui ao Tenente Israel de Oliveira, que vem aqui, na verdade, falar pela Polícia Militar. Agora, vocês como policiais, que têm essa malícia que o cidadão comum não tem, esses conhecimentos e tal. Eu sempre procuro fazer aqui das entrevistas uma oportunidade de a gente aprender. E aprender com quem entende, cada um no seu quadrado. Eu entendo aqui do meu negócio, o tenente entende do ramo dele, cada um na sua, então a gente tenta tirar do entrevistado o máximo que pode, né? Daí a minha pergunta. Vocês que têm toda essa malícia, esse jeito de ver as coisas diferentes, porque você passa de um lado de um bandido, e o bandido hoje geralmente ele não parece bandido, né? Os maiores bandidos, inclusive brasileiros, são engravatados. Então eles disfarçam bem. E você às vezes para no trânsito, lá no semáforo, do lado de um cara perigosíssimo. Mas a gente não tem a malícia do policial, a gente não tem essa astúcia e tudo, né? Aí você olha e tal, e tá, tudo bem. Mas se é um policial que tá ali mesmo apaisando num carro, então ele para, ele tem um outro olhar. Ele olha detalhes dali do cara, de comportamento e tal, do carro, detalhes e tal, que a gente não tem essa manha, vamos dizer assim. E o policial tem, mesmo quando ele não está trabalhando, né? Eu também. Eu faço aqui o meu trabalho, mas quando é alguma coisa da minha profissão, eu estou fora do trabalho, eu estou ligado, né? Som, principalmente o áudio, né, das coisas. Vou no cinema, às vezes eu não vejo a cena no cinema, estou escutando a trilha sonora. Quer dizer, é negócio da minha profissão. E quem foi no cinema lá, às vezes não prestou atenção nesse detalhe sonoro. Eu sim, porque eu não lido com isso. Então, né? E o policial é a mesma coisa. Então, ele tem um outro olhar, é diferente do nosso. Daí eu pergunto, pelo olhar mais profissional de vocês, o que você poderia dizer para o cidadão comum, no dia a dia, da saída de casa, no trânsito, seja onde for, o que ele pode fazer para tentar sacar
antecipadamente algum tipo de risco, por exemplo. Ô, Darcy, eu vejo que são vários pontos no dia a dia da pessoa, né? A primeira fase crítica é no momento que a pessoa sai e chega na sua casa. É o principal onde acontece aí a maioria dos roubos. Saindo, qual que é a dica? Às vezes a pessoa tem o portão eletrônico lá, e quando tem o portão eletrônico é mais cômodo, né? Ela vem, abre o portão, ela entra dentro do carro, engata a marcha ré, abre o portão e sai. Ela nem conseguiu dar uma olhada lá fora pra ver se tem alguém suspeito na rua. O senhor diria então que o certo, ela primeiro abre o portão. Primeiro você abre o portão, Dá uma olhadinha. dá uma olhadinha, se tem alguma pessoa, se tem alguma coisa diferente, alguma pessoa suspeita. Batam é uma cidade de menor porte, então geralmente se tiver um carro estranho na rua, você já consegue identificar. Esse carro aqui não é daqui. É. Principalmente agora que a placa Mercosul deu uma dificultada. Né? Mas antes, a gente conseguia ver, mas carro de São Carlos, o que um carro de São Carlos está fazendo aqui? Nesse sentido, essa placa aí não ajudou em nada, né? É verdade mesmo. Então, você já consegue perceber alguma coisa estranha. Aí, você fala nesse caso um carro estranho, que tem alguém sentado lá dentro, aparentemente. Sim, uma pessoa lá dentro, uma pessoa estranha na rua. Ele pode estar de olho. Ele pode estar ali olhando, ver qual que é a rotina da pessoa. Que hora sentado que ela sai, numa moto, às vezes que hora que ela chega. Moto que começa a passar demais na frente da residência. Geralmente é moto de pequeno porte. Mas é um olheiro esse cara. Sim. Às vezes tem a parte que ele... Vamos ser bem sinceros, o ladrão, ele não trabalha, que nem eu, que nem você. Ele tem 24 horas pra ficar ali. Então ele fica 24 horas andando pra cidade. Ó, aqui tem uma caminhonete, aqui tem outra caminhonete, aqui o comércio, tal horário fica só mulher aqui no comércio, tal horário fica só uma pessoa. Até então isso eles fazem o monitoramento principal aí. E aí é onde a Polícia Militar nós tentamos... inibir isso aí, através do quê? Através da abordagem. Tem uma pessoa suspeita lá, a gente recebe uma ligação, ou mesmo no patrulhamento aí, recebe a ligação, a gente já vai e já aborda essa pessoa. Por quê? Porque pelo menos a gente já percebe, fala, opa, aqui o cara tá estranho. Muita gente não aciona quando vê alguém estranho, mas aparentemente alguém quietinho lá, tal, dá a impressão de estar esperando alguém e tal. E às vezes a pessoa até pode pensar, mas se é estranha essa pessoa aí e tal. Mas ela fala assim, se eu chamar a polícia vem aqui e é uma pessoa de bem, não está fazendo nada de errado, de fato, ela prove que está aqui porque está esperando alguém, de fato e tal, vai ficar mal para mim, a pessoa pode, né? Eu fiz um alerta falso aí, quer dizer, mesmo assim tem que chamar. Sim, A solicitação via 190, ela pode ser anônima, você não precisa se identificar aí para fazer a solicitação via 190. E nós temos um jargão na polícia, né? Que ou a gente prende o ladrão, ou a gente faz um amigo. Então, independentemente se for uma pessoa de bem que tá lá trabalhando, a gente vai realizar a abordagem? Vai realizar a abordagem dela. E ali vão ser tomados procedimentos como se fosse uma pessoa de bem. Mas a pessoa que chamou, antes de chamar, ela pensa, mas se vier e o cara não for um bandido, por exemplo... eu tô causando um constrangimento para essa pessoa. Muita gente pode pensar assim, chama assim mesmo. Chama, tem que chamar. É melhor a gente abordar uma pessoa de bem, conversar com ela e liberar, vai ser uma abordagem tranquila, do que você ficar na dúvida e ser um ladrão e te roubar depois. O duro que desta vez os carros que eles usam são sempre diferentes, né? Sim, isso devido ao motivo que a gente faz o patrulhamento. Nós fazemos o patrulhamento e às vezes identificamos um possível veículo que está sendo utilizado nos roubos. E com isso a gente já faz a apreensão do veículo. Geralmente é veículo velho, está com licenciamento atrasado, quem está pilotando não tem carta. Então nós fazemos a apreensão. O que faz isso aí é que eles têm que comumente ficar trocando de carro, devido às nossas apreensões. Para tentar tirar o veículo do meliante aí. Porque teve um tempo aqui que as coisas aconteciam e os bandidos usavam sempre o mesmo carro. Aí o carro começou a ficar avisado. Dessa vez eu percebo que eles usam carros diferentes. Eles estão usando principalmente devido à nossa abordagem aí. A gente aborda, aí constata pode até não ter nada criminal, mas a gente constata as irregularidades administrativas e aí para inibir, para tentar tirar esse veículo de circulação e o cara não usar mais ele por ilícito, a gente acaba fazendo um recolhimento.
Eu vi aqui um relatório desse mês, dos meses anteriores também, mas vamos pegar aqui mais. Tá. No estado de São Paulo, mas eu vou tomar abril aqui como mês fechado, porque maio ainda não fechou, pegar o último mês fechado que foi abril. E está havendo uma manutenção, vamos dizer assim, na quantidade de casos, muito igual, né? Poucas oscilações aqui. No entanto, deixa eu pegar aqui o principal item aqui, um deles, o número de armas de fogo apreendidas em todos esses meses aqui, né? Não é tão grande quanto o próprio uso da arma que eles fazem, né? Depois vem na questão dos flagrantes, por exemplo, né? São números que não revelam também, comparativamente ao número de ações deles propriamente. Então daí vem a minha pergunta. Muito bom que os carros voltem para os donos, e tanto melhor que sejam intactos. Mas em termos de detenção propriamente, o senhor acha que a performance da polícia foi boa durante esse período? Olha, eu creio que sim, porque às vezes o número de roubos, um indivíduo mesmo, ele acaba fazendo 2, 3 roubos. Então... O senhor acha que a hora que pegar um cara, nós vamos esclarecer um monte de casos? Sim, tenho certeza. É que é difícil eu ficar comentando, porque senão acaba claro, vocês têm coisas prejudicando reservadas. as investigações. Sim. Mas isso aí é certeza. Pegando 2 ou 3... 2, 3 indivíduos, eu creio que vai cair drasticamente. É verdade que vocês não podem contar exatamente como é que anda a coisa, mas a minha função é perguntar, eu vou perguntar. Vocês estão perto? Sim. Dos caras? Sim. Nós mantemos o monitoramento. É porque aí já entra em outra esfera que não é da minha alçada. Da investigação falar, né? civil. Mas não é nem da investigação. É na esfera de direito, digamos assim. Tá. Né? Então hoje a Polícia Militar, ela fica um pouco amarrada com o intuito de que a gente não pode... Em outras palavras, as leis brasileiras sobre as quais eu falava na abertura do programa, as mesmas que soltaram aquela mulher que esquartejou o marido, já está na rua, essas mesmas leis, elas dão uma ajuda danada pro bandido e complicam a vida policial, que para poder indiciar um cara, às vezes, gasta um tempo e uma mão de obra danada para materializar provas contra o sujeito. Torna a investigação policial bem difícil e facilita a vida do bandido. Esse tipo de lei é que nós temos que rever no Congresso Nacional. E é o que eu perguntei no começo do programa. Por que não interessa a boa parte dos nossos legisladores a mudança imediata da lei naquilo que ela favorece ao bandido e complica a vida das nossas defesas, porque o policial que está aqui do meu lado, assim como todos os subordinados do tenente lá, são os nossos defensores. Nós temos que olhar assim. O brasileiro vê a polícia como inimiga dele, pô. Não, é a nossa defesa que está lá. Eu vejo assim. Agora, a lei ajuda o bandido e atrapalha a vida, muitas vezes, de quem está defendendo a gente. Inclusive tem uma ouvinte aqui, Dércio, que realizou uma pergunta, ela preferiu não se identificar e acaba caindo nesse mesmo ponto, né? Ela falou, pergunta pro tenente por que a polícia prende e quando vê o meliante já está praticando roubos na cidade novamente, sabendo que tem provas e que o mesmo pratica o mesmo roubo. E isso te revolta, né, ouvinte? E revolta a mim também. Por que eles saem tão facilmente? Agora, você imagina o quanto isso deve revoltar ao policial que foi atrás, expôs-se a riscos e tudo e tal, ao investigador que procurou reunir provas, consubstanciar bem as suas tal, para que a detenção não permitisse e tal. O delegado, que a hora que ele está concluindo o inquérito, ele olha na janela da sala dele, o bandido já está indo embora, junto com um bom advogado. Deve ser frustrante, né, meu amigo? Deve ser frustrante para um policial, certo, tenente?
corre atrás, se expõe a risco, entrega o cara na delegacia, fica lá mais um pouco para terminar de elaborar ali o seu trabalho junto à Polícia Civil e tal, e vê o cara saindo assim na frente dele, indo embora para casa. Então, é frustrante para você que fez a pergunta. Você tem razão, para mim também. Eu imagino para vocês. É duro, né? Acaba... Pô, caramba. Então é isso. Bom, gente, me animou essa ideia. Vocês estão chegando lá no cara. Nos, sei lá quem. Tamo. Tá pertinho. Tomara que seja no mais breve tempo possível. Tenente, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, pelas agradeço a dicas aí que o oportunidade. senhor deu, né? Agradeço a oportunidade e estamos à disposição lá na Quarta Companhia, Aqui também. fazendo o melhor trabalho possível aí para poder ajudar a população matonense. Aqui também. Um grande abraço, tenente.